Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar do empate do Corinthians com a Inter de Limeira? Jogo ruim, gramado ruim, velhos problemas e erros de arbitragem. Pouco se salvou desse jogo, mas tem alguns destaques que a gente precisa apontar, positivos e negativos. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha, foi duro, hein? Duro de assistir esse Inter de Limeira 0, Corinthians 0. O gramado obviamente não favoreceu e impressionante que a gente ainda veja um campeonato estadual de alto nível como o Paulistão, de elite, né, do futebol, ainda com estádios com esse tipo de estrutura. Fica bem difícil da bola rolar num gramado como esse. A gente entende o aspecto da chuva muitas vezes que atrapalha alguns gramados. Agora, nessas condições, não é que não tem assim, é muito difícil jogar em alto nível. E o Fernando Lázaro, que obviamente está sendo muito criticado pelo torcedor, né? O Corinthians está no seu terceiro jogo, só venceu um jogo em casa. Esse é um grande problema, é um velho problema que se repete e a gente vai precisar falar sobre ele. Mas falando sobre o Fernando Lázaro, ele montou um esquema um pouco diferente do que ele vinha adotando nos primeiros jogos. Você pode interpretar de várias formas, eu considero como já uma variação tática do treinador, entendendo as circunstâncias do jogo, que é, segundo o próprio, depois na sua entrevista coletiva, um jogo que pouco passaria por dentro, com a bola no chão, então um 4-3-3. Foi o que ele optou, já num modelo diferente, explorando pontas, subidas de laterais, para fazer um jogo muito mais lateralizado do que propriamente por dentro, pelo menos na sua ideia inicial. E isso se verificou na prática. Então, a gente pode discutir aqui o Fernando Lázaro, se ele estava pronto, se ele vai conseguir dar resultado. Agora, me parece que é um cara muito bem consciente, né, das ações a serem feitas, das decisões a serem tomadas, do time que ele tem nas mãos, da relação com os jogadores. O Cássio, inclusive, foi para a entrevista coletiva e falou o seguinte, né? As pessoas até usaram um tom pejorativo para abordar de que o clima tinha melhorado com a chegada do Fernando Lázaro. Não, gente, isso é bom. E não é só isso que melhorou. Tem trabalho, tem questões táticas envolvidas, tem ideias sendo montadas. E aí eu entendi o Cássio, né? É que, tudo bem, às vezes tem uma questão de chacota, de zoeira, de pegação. Quer dizer que o Lázaro só melhorou o ambiente porque o Vitor Pereira... Mas e aí, se o Vitor Pereira tivesse vencido, o problema seria o ambiente ou seria o time dentro de campo? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, que é óbvio que é muito melhor você trabalhar com um ambiente favorável, descontraído, numa relação bacana, e isso não significa que não haja hierarquia, cobrança, comando. Inclusive o Cássio falou assim, às vezes quando você tem mais liberdade com a pessoa, você cobra ainda mais, porque a tua responsabilidade aumenta, né? Enfim, nesse aspecto eu não vou entrar e ficar minimizando aqui o que foi dito antes sobre questões de ambiente ou até mesmo o trabalho do Lázaro. Eu acho que está começando, acho que a gente ainda tem muito material de análise para poder observar esse trabalho do Fernando Lázaro. Nesse 4-3-3 que ele montou, ele também fez algumas preservações. E ele falou sobre isso também na entrevista, de que essas preservações elas serão pontuais e tem que ser dessa forma, jogo a jogo, de forma individual, dependendo de cada caso, para você não descaracterizar toda uma equipe e ao mesmo tempo conseguir dar um ritmo interessante para que os jogadores cheguem a pleno ali na frente. Cássio, Rafael Ramos, o Fagner no banco, o Fagner entra 35 do segundo no lugar do Rafael Ramos, que meio que não gosta da substituição, achei um pouco estranho isso, vai para o banco de reservas, faz beicinho, dá meio que um chilique e tal. Uma coisa a ser averiguada. Gil e Bruno Mendes, aí uma mudança já em relação à última partida, o Bruno Mendes mantendo uma sequência e o Lázaro alternando, né? Ora o Balbuena, ora o Gil. Acho interessante porque o Mendes tem merecido pelo menos uma sequência e dá uma rejuvenescida nessa defesa. Matheus Bidu ganhou mais minutos e tudo mais, mas pouco conseguiu jogar, né? O Bidu é um jogador mais ofensivo, de lado de campo, de subidas, e ele teve dificuldades pelo gramado, pelo modelo de jogo da Inter, que mais se defendeu, evidentemente, né, para tentar arrancar um pontinho do Corinthians. Então, é muito pouco ainda para a gente observar o Bidu, que foi substituído lá no finalzinho pelo Fábio Santos. Cantígio foi o escolhido para ser o primeiro homem da função de meio campo. Maicon preservado dessa vez e o Fausto Vera ainda sem condições. O Cantígio, ele... Cara...
Eu estou sentindo falta do Cantillo, daquela inversão de bola que ele fazia, daquela bola longa, daquele passe entre linhas. Eu não sei se é a orientação, eu não sei se o Cantillo perdeu o ímpeto, perdeu o bonde de jogar no Corinthians, de aproveitar sequências interessantes que ele já teve em outros momentos e elas foram interrompidas abruptamente, seja por lesão, seja por escolha de técnicos. Eu não sei o que acontece, mas o Cantillo teve alguns poucos momentos dentro da sua característica que eu considero mais brilhante, que é justamente esse passe mais longo. Ele não tem feito isso, o que eu lamento. E aí isso torna o Cantillo um jogador comum, um jogador que não consegue agregar, porque combate ele não tem, intensidade ele não tem, técnica ele tem e não tem utilizado. Então acho muito ruim. Tanto que o Rony, quando entra, parece que entra com mais ímpeto, né? Com mais energia, parece que entra com mais vitalidade. Isso já dá um respiro ali no meio de campo. Você pensa, caramba, pelo menos a bola está circulando, pelo menos o cara tá brigando, tá disputando, tá tentando. Para muito torcedor que está ouvindo aqui eu falar, está dizendo assim, poxa, mas só isso não adianta, o cara tem que saber jogar. Eu concordo. E acho que o Rony tem sérias limitações. Agora, no momento em que o treinador está vendo um jogador que tem uma técnica apurada, que é o Cantillo, mas ele tocando de lado, ele, sabe, demorando às vezes para dar um passe, ele desligado do jogo, e aí entra o Rony pilhado, qual seria a sua escolha se você estivesse no lugar do Lázaro? Acho que a gente tem que se colocar no lugar dele também. Do Queiroz, que teve dificuldades no jogo, assim como o Giuliano, depois entra o Renato Augusto no seu lugar. E aí os três atacantes, né? Vejam só, meio de campo com Cantillo, do Giuliano, e aí o Romero pela direita, Roger Guedes pela esquerda e o Yuri Alberto na frente. Foi um jogo muito ruim do Yuri, né? O Yuri não recebeu uma bola, não conseguiu receber uma bola para finalizar, não conseguiu fazer um bom jogo. O destaque do time no setor ofensivo foi o Roger Guedes, que buscou muito o jogo pelo lado esquerdo, que conseguia fazer arremates, que conseguia construir alguma coisa, né? Ele tem se movimentado bastante, ele tem se envolvido bastante, e o Roger Guedes, quando quer, a gente sabe da qualidade técnica que ele tem, e o Romero às vezes caía por dentro, às vezes não entendi muito nesse sentido, mas tudo isso dificultado pelo gramado, pelo contexto, pela iluminação. O Cássio falou sobre a iluminação, é inadmissível, né, gente? Um jogo de Série A do Paulista, a gente vê nada contra a Inter de Limeira, equipe tradicionalíssima do interior de São Paulo, que merecia mais, inclusive, né? Uma estrutura muito melhor para receber uma equipe do tamanho do Corinthians. Enfim, agora, não foi só o gramado que foi ruim, não foi só o jogo que foi ruim, não foi só a iluminação que foi ruim, a arbitragem também deixou a desejar. Douglas Marques das Flores foi o árbitro em campo. Thiago Duarte Peixoto, o árbitro de vídeo. O Thiago Duarte Peixoto, não sei se todo mundo lembra, é o loirinho lá que expulsou errado o Gabriel num clássico contra o Palmeiras, né? Na verdade, ele tinha que ter expulsado o Maicon, ele expulsou o Gabriel, não tinha VAR naquela época, enfim. Ele foi afastado por um tempo, voltou e tal, e hoje é um dos árbitros de vídeo da Federação Paulista de Futebol. Pois bem, ocorreram 2 pênaltis claríssimos em favor do Corinthians que foram sonegados. Não só pelo árbitro em campo, mas também pelo VAR. O que me espanta é não ter havido uma comunicação, se é que houve, né? Ela pode ter havido, mas aparentemente não houve uma comunicação e muito menos uma advertência para que o árbitro fosse ao monitor pelo menos observar esses lances. Um deles envolve o Giuliano, numa solada absurda, né, que ele recebe dentro da área, inclusive fazendo com que ele seja substituído com dores por conta desse lance. E não só o árbitro não marca no campo, que dava para marcar, como o árbitro de vídeo provavelmente manda o jogo seguir, porque concorda com a decisão do árbitro de que não há penalidade. Tem uma dúvida ali se o zagueiro toca um pouco antes na bola ou não, mas eu acho que a entrada dele independe, viu? A forma como ele entra na bola, a solada que ele dá, independe se ele atinge a bola ou não, porque a imprudência ela ainda está ali. Então você comete a infração mesmo que você pegue na bola antes, pela forma como você entra na disputa. E depois o Romero, né? Esse talvez o mais escandaloso, porque o Romero é abraçado. O cara quer levar o Romero para casa, né? O Romero está tentando concluir uma jogada e ele está sendo seguro dentro da área. Gente, se isso não é pênalti, eu não sei o que é. 26 minutos do segundo tempo. Como é que não dá um pênalti desse? E no campo eu ainda respeito, eu ainda concordo, embora
Embora, poxa vida, né? Ainda acho estranho. Agora, o cara na cabine do VAR vê um lance como esse e não chamar o árbitro para analisar, realmente é uma vergonha, é um absurdo. 2 pênaltis sonegados, um jogo abaixo tecnicamente, né? Por conta das preservações, por conta do gramado ruim, por conta, enfim, de todo o contexto. Mas o meu aqui, para finalizar, calma, torcedor. Calma, torcedor. É o terceiro jogo apenas, são testes, variações, táticas, inclusive, sendo feitas pelo treinador, mas também um alerta. O Corinthians não pode passar o que passou na temporada passada, quando vencia bem seus jogos em casa, com a força da torcida, com a força da arena, com uma motivação até extra dos jogadores e sempre sofrer fora de casa, mesmo contra equipes menores. Não dá. O Corinthians vai ter que ter uma outra postura fora de casa para não passar o mesmo problema que no ano passado. Ah, deixa para resolver em casa. É sempre muito arriscado. E fora atuações apáticas, ruins, sendo dominado pelo adversário. O que nós temos são 3 apresentações, uma derrota para o Bragantino, um empate contra a Inter de Limeira e a única vitória jogando sob seus domínios. Isso é algo que tem que modificar e talvez seja o grande desafio, ou um deles, né, do Fernando Lázaro como técnico do Corinthians. O que você achou da partida? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!